Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C#, e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o componente Masked Text Box, que é um text box especial que já tem a propriedade para configuração de máscara. Esse é o conteúdo da aula de hoje, meu bom. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e já deixa aquele like. Já clica no sininho para não perder nada. Não esquece do like não, porque senão você esquece no final. Então já clica aí, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo. Também segue o nosso canal nas nossas redes para ajudar a compartilhar, a espalhar o nosso canal crescer cada vez mais. É muito importante pra gente, pessoal, essas atitudes. É muito simples. Escreve aí que não atrapalha em nada, já ativa o sininho para receber as notificações. Clicar no joinha, o pessoal esquece. E não esquece não, clica no joinha e ajuda muito a divulgar o nosso canal. Quanto mais você divulgar o nosso canal, mais o nosso canal vai crescer. Isso é bom para todo mundo. Bora para a aula então para a gente aprender sobre Masked Text Box. Então já criei o formulário, certo? Já adicionei ele aqui no menu, é do lado de cá, né, o design. Já adicionei ele aqui no nosso menu, já está chamando tudo prontinho aqui, só a gente entender como trabalhar com esse componente. Então aqui na caixa de ferramentas, nós vamos procurar aqui o Masked Text Box. Eu vou adicionar o componente aqui e, a princípio, ele é uma caixa de texto simples. Tá vendo ali? Ele parece uma caixa de texto, mas ele tem a propriedade, tem a capacidade de trabalhar com máscara. Eu posso definir uma máscara de entrada para o que a gente vai digitar nesse campo, para fazer validação, verificar se está certo, posso determinar a obrigatoriedade de números, letras, enfim. Vamos aprender um pouco mais sobre a construção de máscaras hoje. Então, quando a gente clica no componente, no elemento, aqui na caixa de propriedades, nós vamos procurar a propriedade máscara. Tá vendo aqui, ó? Mask. Eu posso definir o campo como um campo de senha, ok? Porque se a gente verificar aqui, ó, não existe o campo password. Olha só, podemos passar aqui que nós não vamos encontrar o campo password. Aquele campo password é aquele campo de senha. Quando a gente digita um caractere, digita a senha, ele não mostra, ele mostra só os caracteres asterisco, bolinha, isso vai depender do sistema operacional. Eu posso determinar aqui, ó, no C#, aqui, ó, password char, tá vendo? Então eu posso determinar o caractere da senha. Se eu determinar ali que vai ser asterisco, olha só como que vai funcionar o Masked Text Box. Vamos compilar aqui, rodar o nosso programa. Vamos abrir aqui o Masked Text Box e vamos digitar a senha. Olha lá, tá vendo? Não estou digitando asterisco, não. Estou digitando a senha, certo? Então, eu transformei o Masked Text Box em um campo password, simplesmente determinando qual vai ser o caractere da senha. Cadê aqui a propriedade? Sumiu aqui. Password char. Tá vendo? Então, eu posso determinar, por exemplo, ó, arroba, certo? Rodando aqui. Vamos lá, formulário Masked Text Box. Quando eu digitar, olha lá, ó, os caracteres são transformados em arroba. Beleza? Então, esse aqui vai ser um campo para senha. Vamos colocar um label aqui para ele. No label, nós vamos mudar o text para senha, ok? E o nome dele, vamos vir aqui no name, para ficar fácil. Podemos colocar mtb underline senha, ok? Ou você também pode especificar textbox tb senha, tá? Não tem problema nenhum aqui, ó, tb senha, ok? Mas se você não quiser perder, que é o Masked Text Box, você coloca Masked Text Box mtb underline senha. Aí fica a critério de vocês. Beleza? Agora vamos fazer algumas máscaras aqui para a gente entender como mais o nosso Masked Text Box pode funcionar. Vamos determinar aqui o caractere da senha vai ser o asterisco mesmo. E aqui no Masked Text Box vamos à propriedade mask. Então, com o componente selecionado, eu venho aqui no mask, clico aqui nos 3 pontinhos e eu já tenho algumas opções de máscaras prontas. Então, por exemplo, eu já tenho aqui, ó,
para zip code, a gente pode usar para CEP, ok? Se ela não tiver no padrão, por exemplo, aqui, ó, o zip code, ele adicionou essa máscara aqui e a gente pode mudar, certo? Nós vamos construir a máscara aqui, eu já vou dar mais informações sobre essa construção da máscara, mas, por exemplo, nosso CEP é 30.626-220, então aqui, ó, peguei a cola de um CEP aqui, que eu vi na minha frente aqui, só para verificar os caracteres, tá vendo? Mas vou tirar um aqui que ele está excedendo e ele já caiu para o personalizado. Aqui a gente tem a visualização da máscara. Então, por exemplo, ó, sei lá, 33, vou falar qualquer aqui, 33.615, nem sei se isso existe, 020, ok? Me veio outro na cabeça aqui e nós testamos e vimos que a máscara está no padrão que a gente quer. Então, quando eu clicar em OK, ele define essa máscara para o componente. Vamos lá? Vamos voltar aqui, ó. Quando eu vier digitar no componente, ele já traz para mim a máscara no formato que nós entramos. Então, eu posso digitar aqui, ó. Veja bem, outro detalhe, nós usamos caracteres numéricos, então se eu tentar digitar texto, não aceita, certo? Então vamos construir aqui, sei lá, 85.213.750. Veio outro aqui, CEP na cabeça, acho que isso aqui nem deve existir, né? Mas está no nosso padrão. Bom, o que mais que nós podemos falar sobre a construção de máscaras? Aqui, ele disponibiliza somente algumas máscaras que ele julga padrão, beleza? Como nós podemos construir uma máscara? Aí nós podemos construir com uma série de caracteres, os mais comuns são o 0 e o 9. Eu deixei aqui um link, deixa eu procurar, acho que está aberto aqui, tá aqui, ó. Eu deixei já aberto aqui, certo? No site da Microsoft, na documentação oficial do C Sharp aqui, do .NET Framework, e sobre a construção de máscara, e tá em português, tá vendo? E tem aqui todos os elementos que nós podemos utilizar nas máscaras. Então, já tá o link aqui, ó, se vocês puderem copiar esse link aqui, porque aqui já tem uma descrição de todos os caracteres que a gente pode usar na construção da máscara. Tá vendo? Nós vamos usar aqui, rapidinho para mostrar para vocês, o 0, o 9, o L, o interrogação, que são caracteres mais usados. Mas vocês têm outras opções para a construção da máscara. Isso aqui é interessante. Além dos símbolos, né? Traço, barra, enfim, a gente pode usar esses caracteres na construção da máscara sem problema nenhum, esses literais. Basicamente, olha só, o 0, quando tem o 0 na máscara, significa que é um dígito obrigatório, mas é um dígito numérico entre 0 e 9, certo? Quando tem um 9, é um dígito numérico que é opcional. Eu posso colocar ou não, tá certo? Beleza. Quando eu tenho, por exemplo, L é uma letra obrigatória. Então, ele aceita aqui de A a Z minúsculo ou de A a Z maiúsculo, certo? Interrogação é um campo, é um local para a letra opcional. A mesma coisa de cima, de A a Z minúsculo ou A a Z maiúsculo, tá certo? Beleza. Bom, tem uma série de outros elementos aqui que a gente pode usar na máscara, mas vamos utilizar esses padrões aqui na construção da nossa máscara. Por exemplo, eu quero criar uma máscara aqui para CEP, não tem CEP aqui, tá vendo? E eu quero que todos os caracteres do CEP sejam obrigatórios, então nós vamos construir a máscara com 0, certo? O CEP, padrão do CEP, deixa eu ver, 333.333.333-33, certo? Esse aqui é o padrão de construção do nosso CPF. Então, notem aqui que na visualização, ele já armazena, já disponibiliza aqui pra gente os pontos, o traço, vamos dar OK, e agora ver que esse é o padrão da nossa máscara.
Quando eu posicionar nesse campo, como eu coloquei 0, ele não aceita letras. Estou tentando digitar letra, ele não aceita. Agora, os números, ele aceita sem problema nenhum. Beleza? Então, construí ali uma máscara. Um detalhe importante, como eu fiz com o 0, essa máscara ela é obrigatória. Tá? Se eu tivesse construído com o 9, essa máscara não seria obrigatória. Eu posso misturar com o 0 e o 9, ok? Sem problema nenhum. Um detalhe importante sobre a máscara é o seguinte: eu posso determinar se eu vou salvar os caracteres definidos na máscara ou não. De repente eu quero só o texto, ou eu quero o texto com os caracteres da máscara. Isso é um ponto importante para a gente entender. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um botão aqui, certo? E esse botão vai servir para mostrar o texto aqui da minha máscara, tá bom? Então vamos dar um clique duplo nele aqui. E eu esqueci de definir o nome desse cara, né? Ficou Masked Text Box 1 mesmo, beleza. Então, ó, vou aqui com message box ponto show, certo? Vamos criar aqui, ó, do tipo string msg e armazenar de masked text box 1.text. Beleza. Então eu armazenei o texto ali na variável e vou usar aqui a minha variável na nossa caixa de texto. Vamos lá, vamos rodar o nosso programinha. Vamos colocar aqui a máscara 3332221, máscara não, né? O nosso CPF aqui, e clicar no botão para poder mostrar, certo? A máscara construída aqui. Tá vendo? Olha só. Beleza? Esse é o padrão da máscara. Notem que foram mostrados os caracteres que eu defini na minha máscara. Deixa eu só consultar a minha máscara aqui. Não, tá certinho. Eu quero agora que não sejam passados os caracteres da máscara, os caracteres literais da máscara. Eu quero que seja passado somente o texto. Então, onde que a gente define isso aqui? Nós temos uma propriedade que define a formatação da máscara. Vamos ter que achar ela aqui, ó. Vamos procurar. Deixa eu ver ela, o base. Vamos lá, input key, password only. Deve estar por aqui, ó. Aqui, ó. Text mask format. Então, include literals. O include literals faz com que ele retorne tanto o texto como os caracteres da máscara. Se eu mudar para exclude, cadê aqui, ó, exclude prompt and literals, ele vai me retornar somente o texto da máscara. Vamos ver isso daqui, ó. Salva, vamos rodar o nosso programa. Masked, vamos colocar a máscara, o conteúdo aqui, né, o nosso CPF, beleza? E vamos exibir a mensagem. Olha só a diferença aqui, ó, mostrando os caracteres só o texto e com os caracteres da máscara. Nós podemos, olha só que interessante, vamos melhorar aqui o nosso programa, vamos lá. Vamos colocar um checkbox aqui, olha só. E o texto desse checkbox vai ser somente texto, ok? Se esse checkbox estiver marcado, eu vou mostrar somente o texto da máscara. Se não, eu vou mostrar a máscara com os literais, beleza? Então, esse componente aqui é o checkbox 1. Então, vamos lá. No nosso botão, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos verificar se checkbox 1.checked, se ele estiver marcado, significa que a propriedade do nosso Masked Text Box 1, a propriedade Text Mask Format vai ser igual
igual a quê? Vai ser igual não. Vai receber o quê? Include literals. Por sua vez, o include literals, ele é um mask format, correto? Então vamos procurar aqui, ó. Ah lá, já caiu lá. Mask format, ponto, eu quero include literals. Beleza? Caso contrário, o nosso mask format do mask test box 1 text mask format vai receber o quê? Aí eu quero que ele receba o exclude prompt and literals. Então, se ele não tiver marcado, eu vou... Aliás, peraí, é o contrário, né? Se ele estiver marcado, é texto somente. Eu errei aqui. É texto somente se ele estiver marcado. Se ele não estiver marcado, eu vou incluir os literais. Vamos ver se isso funciona? Vamos lá. Vamos criar o texto da nossa máscara, o nosso CPF aqui. Beleza. Somente texto. Botão. Olha lá. Veio só o textinho. Ok. Se eu desmarcar o checkbox, vou no botão. Agora ele passa a máscara, os literais da nossa máscara. Olha que bacana isso, pessoal. Olha que show isso, hein? A mesma coisa eu posso fazer para senha, tá, gente? Olha só, fica até como desafio aí para vocês, hein? Eu digitar uma senha. Olha só, digitei uma senha. E vocês vão... pode ser um button, pode ser qualquer elemento aqui. E quando eu clicar nesse elemento, ele revelar a senha, certo? Eu clicar novamente, ele oculta a senha novamente, beleza? Desafio aí para vocês, hein? Já vou avisando que nós vamos trabalhar com a propriedade, se vocês esqueceram aqui, é a propriedade, cadê? Aqui, ó, password char, tá? Fica a dica, vocês vão colocar um caractere no password char e vão limpar o conteúdo de password char. Tá aí os passos para a resolução desse desafio muito simples, gente. Muito simples mesmo, tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí. Mas esse foi o conteúdo da aula de hoje. Aprendemos sobre o componente Masked Text Box. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não se inscreveu, se inscreva, clique no sininho, já deixa o seu like. Esqueceu lá no início? Clique agora aqui no final. Segue a gente também nas nossas redes. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula. Um abraço e tchau.